Será que vai dar certo? Será que vai ser um ano novo de verdade? Será que você é capaz de realizar esse ano? Será que você tem competência? E se der errado? E se você tropeçar no andamento dessa história, dessa jornada? E se você perder aquela promoção e aquela comissão? E se por acaso acontecer algum assalto? E se for uma doença grave? E será que isso não é ansiedade? Eu acredito que isso tenha características de ansiedade. Meu nome é Kátia Ruvena, esse é o canal Maturidade Plena, que traz conteúdos justamente para melhorar a sua qualidade de vida, para deixar você com um estilo de vida mais saudável depois dos 40, 50, 60 anos. Não importa em que etapa aí 200 você esteja, o que importa é que você consiga lidar com esses fatores desafiadores que tendem, sim, muitas vezes, a se acentuar na nossa maturidade, perdendo a oportunidade de desfrutar da plenitude que essa maturidade pode oferecer a você. Eu listei essas perguntas porque são as mais comuns das pessoas trazerem para mim quando me buscam para fazer um atendimento de personal ou para programar uma consultoria para mudança no estilo de vida. São muitos os questionamentos, são muitas as angústias realmente, mas a gente precisa saber primeiro o que é realmente ansiedade e o que não é ansiedade, porque muitas vezes a gente incorre no erro de colocar tudo dentro de um mesmo pacote, classificando como ansiedade e, de certa forma, nos eximindo da responsabilidade que nos compete naquelas situações, porque tem algo que é possível da gente solucionar. Algumas coisas cabem a nós, estão nas nossas mãos realmente, e muitas vezes, se a gente classifica como ansiedade, a gente meio que se livra daquilo. Eu não estou conseguindo fazer porque eu sofro com ansiedade, eu perdi o prazo porque eu sofro com ansiedade. Pode acontecer? Pode, mas se nós tivermos a nossa responsabilidade em todos esses fatores, a probabilidade dessas coisas acontecerem, com certeza, vai ser muito menor. Olha, eu uso um livro que eu gosto bastante, vou apresentar aqui para você, vai aparecer aí ao contrário, mas é O Fim da Ansiedade, o segredo bíblico para livrar-se das preocupações. É do Max Lucado. Esse livro é uma preciosidade. Se você quiser compreender melhor um pouco sobre ansiedade e aprender sobre várias abordagens bíblicas que podem auxiliar você a vencer esse dilema. Esse livro aqui é excelente. E tem o meu e-book também, para quem gosta de uma literatura um pouco menos profunda, mais prática. Eu tenho um e-book também, que além de apresentar um pouco dessa abordagem global da ansiedade, explicando acerca da ansiedade do dia a dia e também trazendo esclarecimento sobre a ansiedade patológica, porque ela existe, nós vamos aprender um pouquinho mais aqui nesse vídeo, mas eu também trago exercícios práticos que vão ajudar no dia a dia a você aplicar alguns momentos do dia para poder ter mais controle desse sentimento que pode ser realmente muito nocivo. Mas a ansiedade também tem um aspecto positivo. Será que você já havia pensado nisso alguma vez? Pois eu vou desafiar você a pensar nisso agora, nesse momento. A ansiedade tem sim um aspecto positivo e eu já vou apresentar alguns aspectos positivos. Primeiro, a gente precisa conceituar a ansiedade, para a gente compreender melhor o que é ansiedade. Eu vou trazer duas definições para você. Uma que o próprio dicionário apresenta e outra
que os psicólogos apresentam também. Vou trazer de forma resumida. Olha, a definição para esse termo que nós usamos no dicionário diz que é uma comoção aflitiva do espírito que receia que algo ocorra, aconteça ou não. Algo ocorra, aconteça ou não, quer aconteça ou não, aquela comoção, aquela aflição, ela existe. E a psicologia, de forma resumida, diz assim: ansiedade é um estado onde prevalece a incerteza e a angústia, caracterizadas pelo medo e insegurança, ou seja, uma previsão antecipada de futuro, muitas vezes próximo ou até mais distante, mas que gerem angústia, aflição, inquietude, comoção de espírito. Olha só, que profundo isso que o próprio dicionário traz. Mas primeiro eu quero apresentar para você o aspecto positivo da ansiedade. Existe, gente? Existe sim. Nós precisamos da ansiedade para avançar, tanto enquanto indivíduos, como enquanto sociedade. Por quê? Raciocina aqui comigo. Você tem essa sensação de previsão de que, se você não abastecer a sua despensa, por exemplo, os alimentos vão acabar ao longo da semana. Então, essa sua expectativa e essa sua espécie de preocupação, você vai se preocupar daquela informação que vai acontecer amanhã, depois, um pouco mais adiante, vai fazer com que você se organize de tal forma que você reabasteça essa despensa. Então, é muito importante. Por exemplo, vamos supor que tem algum tipo de vazamento em um cano na sua casa. E aí, aquela preocupação, aquele seu receio de que esse cano furado vai esvaziar a sua caixa, você vai ficar sem água, além de você pagar uma conta água alta por conta, uma conta por conta, pagar uma conta devido a esse desperdício dessa água, vai fazer com que você busque alguém para solucionar aquele problema do vazamento para você. E aí, enquanto sociedade, nós vamos avançando também, prevendo situações futuras na área de saúde, na área da tecnologia, da engenharia, da educação. Em todas as áreas a gente vai, da nutrição, por exemplo, estabelecendo parâmetros que nos façam avançar, porque nós precisamos daqueles novos conhecimentos, elementos, recursos, para que a gente consiga chegar um pouco mais adiante. Esse é o lado muito positivo da ansiedade. Eu faço sempre minhas anotações aqui, porque eu sou estilo professora, tá, gente? Então, a gente precisa dessa ansiedade para prosseguir, para seguir adiante. Quando é que essa ansiedade vai se tornar um problema? Quando ela sai do nosso controle. Eu já recebi alunas e alunos, homens também, mas os homens muitas vezes chegam ao extremo da patologia realmente, como uma síndrome do pânico e alguns outros transtornos, porque eles vão suportando aquilo sem pedir ajuda, eles vão centralizando aquela possibilidade de solução, aquela angústia, sem comentar, sem conversar com ninguém, e vão alimentando, e aquilo vai crescendo dentro deles. Então, há um risco muito grande de, quando explodir realmente, já ter se transformado num transtorno. Muitas vezes a pessoa está num estado tão grande de medo, de angústia, de sofrimento, que ela não consegue ir até a esquina, porque ela tem medo de que pode acontecer um assalto, pode ser que ela encontre com alguém que esteja contaminado com uma doença e ela vai contrair essa doença. Ela pode tropeçar e cair. Ela pode esquecer a chave, não trancou a porta, vai entrar alguém. E ela entra naquele looping, naquele círculo vicioso de informações, de previsões meio catastróficas, e ela não sai de casa. Ela para de sair de casa para ir à esquina, ao supermercado, à farmácia. Isso é um estado adoecedor.
Dessa forma, nós temos um transtorno de ansiedade, mas as pessoas podem correr o risco, podem incorrer no erro de autodiagnosticar-se como pessoas ansiosas de forma patológica. Porque quando a pessoa tem algum sintoma e alguma sensação, o que ela faz, ao invés de procurar informações com um profissional capacitado da área da saúde mental, por exemplo, ela dá um Google. E quando ela dá um Google, ela coincidentemente fecha por si só aqueles critérios ali, alguns critérios coincidem com o que ela está sentindo ou passando, e ela se dá esse autodiagnóstico. Isso é um perigo verdadeiramente, porque a pessoa pode passar a agir como se fosse uma pessoa que sofresse do transtorno da ansiedade, no entanto, ela não buscou um profissional que realmente entenda disso e que vá fazer uma investigação para saber. Muitas vezes pode ser algo até mesmo orgânico. Ela está, se for uma mulher, passando pelo período climatério, por exemplo, que vai antecede a menopausa, ela está com os hormônios alterados, ela começa a sentir alguma sudorese, alguma taquicardia, dificuldade de dormir, por exemplo, começa a manifestar insônia, ou começa a ter algumas cansaço, e aí aquilo vai coincidindo com alguns sintomas da ansiedade patológica, mas não quer dizer que ela esteja sofrendo daquele transtorno. Ela precisa apenas fazer uma modulação dos seus hormônios e fazer uma reparação realmente para que haja um equilíbrio, um retorno ao equilíbrio do seu organismo. Isso é muito importante que fique bem esclarecido, para que você, muitas vezes, ou alguém que você conheça, não incorra nesse erro. É muito importante buscar um profissional que realmente detém esse conhecimento e que vai ouvir você, porque também existem aqueles profissionais que vão simplesmente querer dar um remedinho para tratar você sem ao menos investigar a causa e a origem dessas sensações que você está apresentando. Pronto, se a gente fizer essa separação, a gente vai entender que existe uma ansiedade, sim, do dia a dia, que pode sair do nosso controle. E aí, eu vou chamar a sua atenção para um ponto muito importante, que é separar aquilo que pode ser ansiedade realmente do dia a dia, mas também pode ser uma grande desorganização. Olha, eu recebo alunas, pessoas que me buscam para fazer consultoria, para fazer um atendimento personal, e elas estão com a cabeça lotada de compromissos, de tarefas, de datas, de agenda médica, o filho, algo para fazer por um neto, por um amigo, um trabalho que ficou pendente na faculdade ou no próprio trabalho realmente, e ela não tem sequer um papel com essas anotações. Porque eu costumo dizer que é como se a gente tirasse todas essas informações da nossa mente e transportasse para um HD externo. Nós precisamos que seja uma folha de papel por dia ou por semana. Eu gosto bastante de fazer agenda. Mas se você não tem o hábito de ter uma agenda física mesmo, se você tem o hábito de usar o celular, por exemplo, eu gosto muito do papel. O papel realmente ele funciona mais porque o ato de escrever, ele tem um outro processo neurológico e cognitivo que vai ter o resultado muito mais eficaz. E aí a gente vai transportar todos esses compromissos que a gente tem para um papel, e aí a nossa mente já vai ficar aliviada. Por quê? O fato de ter aqueles pensamentos ali circulando todo o tempo faz com que a gente até mesmo perca sim o nosso horário, o nosso compromisso. Tamanha é a tamanho é o receio da gente justamente falhar, porque a gente precisa ter uma mente mais descansada.
A mente sobrecarregada com todas essas informações, ela provavelmente vai começar, sim, a alimentar um círculo vicioso novamente da ansiedade que vai meio que se retroalimentando. Então, pegamos um papel, organizamos esses nossos pensamentos, tarefas e compromissos, tirando da nossa cabeça, transportando para esse HD ali na nossa mão, na palma da nossa mão, nós já vamos passar a dormir com mais tranquilidade, porque aquele pensamento não precisa ficar sendo alimentado ali noite e dia para que a gente não corra o risco de perder esse compromisso. Esse é um ponto. E aí, essa ansiedade do dia a dia, quando a gente percebeu que estava desorganizada ou desorganizado, mas que tomou essa responsabilidade para si, não, agora eu vou me organizar, vou fazer uma agenda, vou colocar todas essas tarefas e compromissos que eu preciso cumprir, com as datas, com os horários direitinho, para eu não correr o risco de perder, já organizei. Agora eu posso partir para uma outra ação. Eu posso usar a respiração consciente em meu dia a dia na iminência desses sintomas da ansiedade ficarem maiores do que eu posso suportar naquele momento. E aí, eu quero chamar a sua atenção para um fator fundamental que tem influência em todas as áreas da nossa vida, que é a consciência corporal. A gente precisa ter consciência do corpo que a gente habita. Nós precisamos ter muita consciência do nosso corpo, porque a partir do nosso corpo nós existimos. Não há outra maneira de existir nesse plano que não seja a partir desse corpo físico. Nós chamamos de corporeidade. A gente muitas vezes vê toda a sociedade, toda a classe médica, todas as áreas da nossa sociedade dividindo, fragmentando o ser humano, compartimentando esse ser humano em mente, corpo, emoções, dividindo a parte espiritual da parte emocional, da parte física, mas nós só podemos dividir todas essas áreas para estudá-las, para aprofundar o nosso conhecimento a respeito desses aspectos da nossa constituição enquanto seres humanos. Porque de modo prático e de modo existencial, não há como dividir. Nós ocupamos o mesmo espaço, nós somos seres globais, nós somos seres únicos e indivisíveis. Portanto, tudo que afeta o meu corpo afeta a minha mente, e tudo que afeta a minha mente afeta o meu corpo. Eu não tenho como dividir, eu não tenho como separar essas pessoas que me constituem. Conhecendo melhor as sensações do nosso corpo, nós vamos saber diferenciar quando aquela emoção que tomar conta de nós, ela pode ser ansiedade ou pode ser, por exemplo, uma crise que está acontecendo realmente, um problema cardíaco, um problema neurológico, porque quantas pessoas que você conhece, não sei se é o seu caso, mas quantas pessoas que nós conhecemos que vão parar no pronto atendimento, vão parar num serviço de emergência, com taquicardia, com sudorese, com dificuldade de até mesmo engolir, de entendimento, e elas não conseguem muitas vezes realizar nenhuma tarefa naquele momento, ficam com o corpo um pouco paralisado e elas acham que elas estão infartando muitas vezes. No entanto, são sintomas de ansiedade. Quantas pessoas que estão sentindo muitas vezes náuseas, dores no estômago, ou estão com até mesmo problemas gastrointestinais que têm relação com os sintomas da ansiedade, porque o nosso organismo ele foi
planejado, programado para sobreviver. Nós somos feitos para sobreviver. E aí, o estresse, ele é bastante parecido com a ansiedade, só que o estresse é um momento agudo. E já a ansiedade, ela é como se fosse o estresse crônico, diluído em doses diárias que vão se somando ao longo dos dias, das semanas e muitas vezes dos anos. E aí, com certeza, um corpo que fica produzindo hormônios do estresse que foram feitos, que foram originalmente programados para nos livrar de situações que ameaçam a nossa vida, eles vão sendo liberados no corpo ao longo de muito tempo e com certeza eles vão provocar o adoecimento realmente, quase que não saiu. Eles vão provocar realmente o adoecimento nessa pessoa, porque o organismo não aguenta essa sobrecarga de hormônios como adrenalina, noradrenalina, vários hormônios que são próprios para a nossa fuga, para a nossa luta, como quando nós estamos diante de um animal, de uma ameaça, o nosso corpo vai produzir esses hormônios porque nós precisamos fugir. Por isso que você vai muitas vezes identificar essa taquicardia, porque o coração vai acelerar diante daquela ameaça, porque ele precisa bombear mais sangue para os músculos, para esses músculos terem potência para fazer você correr. Vai gerar uma sudorese, porque você vai se tornar escorregadio como presa de uma ameaça. Vai te dar, sim, muitas vezes vontade de ir ao banheiro ou náusea, porque o corpo ele quer eliminar essas cargas, esse sobrepeso que tem aí, para você ficar mais leve, para você fugir. As suas pupilas vão dilatar. O mecanismo do estresse, esses mecanismos fisiológicos, eles são fascinantes, mas eles foram feitos somente para essas situações. Nesse momento, você pode voltar atrás um pouquinho, respirar, prestando atenção na sua respiração. A respiração é um recurso, uma ferramenta capaz de promover verdadeiros milagres no nosso organismo no que diz respeito à ansiedade e vários outros aspectos e emoções que nós temos podem ser muito beneficiados por meio da respiração consciente. Nós somos os únicos seres no planeta capazes de respirar de forma consciente. Deus colocou como cristã, eu preciso enaltecer esse Deus criador, né, em quem eu creio, mas ele realmente nos capacitou dessa ferramenta porque ele sabia as atribulações que a gente passaria ao longo da nossa vida. Então, através dessa respiração feita de forma consciente, nós conseguimos recuperar esse controle. Você precisa inspirar pelo nariz e expirar pela boca, tentando prolongar essa expiração, que é a saída do seu ar, de modo que o diafragma vai começar a relaxar, vai começar a melhorar a sua complacência, vai começar a melhorar esse ciclo respiratório e o seu ritmo dessa respiração vai começar a diminuir. Então, você vai formar um círculo virtuoso com a sua respiração. Quando nós ficamos ansiosos, nós começamos a respirar com a parte superior do nosso corpo. Essa respiração começa a ficar curta e nós retroalimentamos esse círculo vicioso da ansiedade. Ao passo que quando nós respiramos, trazemos essa nossa atenção para a respiração, nós descemos essa nossa respiração mais para o abdômen, através do funcionamento mais liberado do nosso diafragma. Então, a gente começa a alimentar esse círculo virtuoso com a nossa respiração. E aí, as funções todas vão começar a acompanhar esse ritmo da respiração e o nosso corpo vai começar, então, a relaxar e a gente vai ter
outros hormônios dando comando, dando as ordens para as nossas atitudes, para a nossa fala, para os nossos pensamentos. Deus é um verdadeiro expert em pessoas. E aí, eu quero também chamar a sua atenção, por falar em Deus, nesse aspecto fundamental para o controle da ansiedade, que é a nossa conexão com o nosso Criador. Se você ainda não teve essa experiência, eu desafio você a tê-la, porque Deus, em Sua palavra, Ele traz orientações muito preciosas para que nós possamos aprender a lidar com essa ansiedade. Não há como nós não enfrentarmos a ansiedade, porque ela faz parte da vida. As situações que vão nos levar a encarar essa ansiedade, elas são diversas e elas vão nos acompanhar ao longo de toda a nossa existência. Mas lá na palavra de Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, os versos são 6 e o 7, dizem assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha como Deus nos conhece. Algumas versões dizem assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. E outras versões também, no versículo 7, dizem assim: a paz de Deus, que excede toda espécie de entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A partir dos nossos pensamentos, nós formamos emoções, sentimentos que vão ditar muitas vezes os nossos comportamentos. Muitos desses comportamentos podem sair do nosso controle, sem que nós desejemos que isso aconteça. Portanto, esses pensamentos levados à obediência de Cristo vão fazer total diferença. Quantas situações de conflitos, de desentendimentos e até mesmo de guerra poderiam ser evitados se por trás daquelas situações estivessem pessoas com mais consciência daqueles pensamentos, levando os cativos a Cristo. Nós não temos como evitar esses pensamentos, muitas vezes, de catástrofes. Nós não temos como evitar, eles vêm, as notícias estão por todo o redor. Em toda parte nós nos deparamos com notícias de tragédia. Nunca nós tivemos acesso a tanta informação, boa e ruim, em toda a história da humanidade. Será que nós precisaríamos realmente saber de tudo o que acontece? Nós precisaríamos saber de todas as situações negativas, de violência, de perversidade que acontece do outro lado do planeta? Não precisaríamos, porque nós não temos realmente algo efetivo para fazer, para transformar essas situações. Mas nós temos acesso a todas elas com um clique apenas na palma da nossa mão. E nós vamos ficando impregnados dessas situações, desses dramas, desses conflitos alheios, desses medos, nós vamos ficando tomados com todas essas situações. Então, saber administrar essas situações, essas informações em nosso dia, também vai nos ajudar muito a conseguir encarar e pegar tudo isso que nós tivemos acesso e levar no trono da graça. Por quê?
A nossa ansiedade muitas vezes não passa de controle. Nós queremos ter controle de tudo. Se nós não temos esse controle, nós ficamos ansiosos. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, entender e aceitar que nós não somos Deus. E nós ficamos querendo tomar o lugar de Deus, tendo controle de todas as coisas, sabendo que muitas dessas coisas não nos competem. Nós não temos essa capacidade realmente de administrar todos os fatores que o dia nos apresenta. Muitas coisas, sim, mas uma boa parte das coisas, não. Eu espero muito que você tenha gostado dessas informações, que você realmente tenha aprendido e aproveitado isso, que você coloque em prática. Curta esse vídeo se você gostou, deixe os seus comentários, eu quero saber quais foram as suas percepções acerca de tudo que eu falei, se algo tocou seu coração, se você se enxergou nessas situações. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que possa ser beneficiado desse conteúdo. E nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo para mais uma conversa que pode ajudar você a desfrutar de uma vida e de uma maturidade mais plena, porque é isso que Deus tem para você. Um beijo e até lá. Tchau.